E aí, pessoal, formando para o inimigo, o que acontece com as categorias de base que muitas vezes vêm jogadores brilhando em outros espaços e não aqui? Nós vamos falar sobre isso. Essa é uma discussão que toma o Brasil hoje, em razão de uma matéria muito curiosa feita pelo Globo.com e que tem o Grêmio como protagonista. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora eu queria lembrar vocês do convite, porque na sexta-feira em Erechim, eu e Fabiano Baldasso estaremos fazendo um debate, um bate-papo, falando de comunicação, falando das nossas histórias, falando também da rivalidade Grenal, tudo com um oferecimento da Golden Brasil, que organiza esse evento. Golden Brasil, que é uma empresa líder aí no segmento do mercado de minérios, que está organizando esse evento e que vai nos levar para conversar com todos em Erechim. Participe, aí está a descrição, você tem o link aí para poder fazer a sua inscrição e, claro, está lá para bater um papo com a gente, conversar, eu e o Baldasso juntos lá, vai ser muito interessante. Gente, ontem eu estava vendo o jogo Vasco da Gama e Flamengo, pelo Campeonato Carioca, muito bom jogo, inclusive, o Flamengo acabou vencendo a partida e um dos destaques foi um goleiro chamado Léo Jardim. Léo Jardim foi do Grêmio, jogador da base do Grêmio e que em determinado momento saiu do clube, foi para futebol de Portugal, depois eles exerceram o direito de compra, depois ele foi lá para a França, já vendido por um valor maior, e até que o Vasco então contratou o Léo Jardim. Do outro lado tinha Everton Cebolinha, que foi jogador do Grêmio, protagonista em Copa do Brasil, em Libertadores, seleção brasileira, foi vendido para o Benfica e agora joga no Flamengo, inclusive jogando meio de lateral, meio de ala. Não gostei muito do Cebolinha. Mas não interessa um pouco isso. O que eu queria colocar para vocês é uma discussão que precisa entrar na nossa análise, porque uma ótima matéria do Globo.com, assinada pelo Valmir Stort, que é um blog lá, como é que chama? Chamado Espião Estatístico. E ali ele faz um levantamento dos jogadores relacionados nos clubes da Série A que pertencem ou que foram formados, aonde foram formados os jogadores relacionados dos clubes da Série A. E existem números que são impactantes. E o Grêmio é protagonista. Dos 20 clubes da Série A, o Grêmio tem 45 jogadores relacionados. Aí tu vai dizer, mas o maior é o Grêmio, que tem lá os meninos da base que estão relacionados. Sim, o Grêmio tem um grupo inclusive inchado, né, com muitos jogadores. O Grêmio é o quarto colocado em número de jogadores na Série A formados nas bases tricolores. Quarto colocado. O Grêmio perde para o Vasco, para o Flamengo, para o Bahia. O Internacional, por exemplo, é o 11º clube com 32. O Inter quase não tem jogadores formados, distribuídos por clubes no centro do país, enfim, que vão disputar contra o Grêmio. Por isso é que eu usei a expressão formando para o inimigo. O Grêmio tem mais jogadores, o Vasco tem bem mais, o Vasco tem 52, o Flamengo tem 48, o Bahia tem 47, o Grêmio tem 45. O Inter tem 32. Só que, quando tu vai para os nomes, tu fica ainda mais... Qual desses aqui jogaria no Grêmio hoje? Léo Jardim? Jogaria. Lima, do Fluminense? Acho que não jogaria. Cebolinha, do Flamengo? Jogaria. Cássio, do Corinthians? Jogaria. Marçal, do Botafogo? Acho que não. Diego Rosa, do Bahia? Acho que não. Jailson, do Palmeiras? Talvez. Acho que não também. Pedro Rocha, que agora está lesionado, jogaria? Pedro Rocha é mais ou menos que Ferreira. E Guilherme, que está também lá no Fortaleza. O Tinga, o zagueiro do Fortaleza.
o Matheus Cavicchioli, goleiro do América, Fernando Miguel, goleiro do Fortaleza, o Aloísio Boi Bandido, lá do América. Enfim, o que eu quero colocar aqui é que essa é uma discussão que acaba sendo cada vez mais, ou estar cada vez mais viva na ilusão ou no ilusório do torcedor. Tu forma centenas de jogadores por ano. Centenas. Todos os anos tu tem lá no mínimo lá 50, 60 jogadores a todo momento sendo avaliados e saindo para o mercado. Seja no sub-17, sub-18, sub-19, sub-20. Até que ponto isso aqui é contundente? Até que ponto isso é contundente? Porque tu tem mais jogadores fora do que dentro. O Grêmio hoje tem 2 titulares, Adriel e Bitelo. Eu citei aqui 4 goleiros. Cavicchioli não jogou no Grêmio. Fernando Miguel não jogou no Grêmio. Léo Jardim não jogou no Grêmio. Cássio não jogou no Grêmio. E quantos goleiros o Grêmio gastou nesse período desses 4 aqui? Só o Paulo Vitor custou 7 milhões e meio para rescindir. O Vanderlei custou 4 milhões, 3 milhões e 800 para rescindir. Essa reflexão é espetacular. Tem solução? Claro que não, porque nós estamos falando de tempo. O Grêmio não tem tempo para esperar o Léo Jardim maturar. O Grêmio não tem tempo para esperar o Cássio maturar. O Grêmio precisou vender o Cebolinha. O Grêmio precisou vender o Jailson. O Diego Rosa não quis renovar porque não seria utilizado. O Fernando Henrique não quis mais esperar. O Machado não deu tempo de jogar aqui. E não dá nem para se criticar. Nenhum desses talvez você diga com certeza, esse eu quero aqui. Tinha que estar aqui, um absurdo estar em outro lugar. Eu vou fazer um exercício aqui, as seleções das categorias de base, para saber o melhor time do Brasil. Para mim, essa é a principal seleção da Série A. Se tu só pudesse jogar com base, quem ganharia? É uma pergunta, né? Então, muito interessante a matéria do Globo.com, revela que o Grêmio é um clube formador, mas revela também que muitas vezes, só para você ter uma ideia, o Fortaleza e o Bragantino têm 7 jogadores. 7 jogadores formados. Devem estar todos, inclusive, jogando nos próprios clubes. Então, é muito interessante, é muito interessante. Os elencos, né, jogadores relacionados nessa temporada, por exemplo, o Bahia tem... Por que o Bahia tem muitos números? O Bahia tem 60 jogadores relacionados. O Grêmio tem 41. O Inter é o último clube do Brasil com 28. Então, por isso também o Inter está tão atrás em matéria de jogadores relacionados. Mas vale a reflexão, vale a conversa, vale o entendimento, porque é assim o funcionamento do futebol. Eu acho muito interessante que se tenha uma análise e aí tu recebe os números, tu lê e a partir daí tu consegue criar pelo menos uma ideia de como o futebol se desenvolve. Tu revela, mas tu já sabe que eles vão jogar contra ti. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.